Professora Paulani. Bem, boa noite a todos. São muitos todos, né? Acho que eu nunca vi esse Tuca tão cheio assim. Eu queria agradecer a Boitempo e a PUC e o Tuca, enfim, pelo convite para estar aqui. Dizer que é uma honra para mim estar nesta posição de apresentar o professor David Harvey, que dispensa apresentações, como já foi dito, mas eu vou fazer o papel aqui de chutar a bola, né? Falar um pouquinho da importância dele, para a gente preparar o espírito, vamos dizer assim, para ouvi-lo efetivamente. Bem, eu diria que o professor Harvey é hoje seguramente um dos teóricos marxistas mais importantes, né? Do meu ponto de vista, do ponto de vista de um economista, né, para mim ele me auxilia muitíssimo com as suas análises, com o seu trabalho teórico, porque ele tem os pés bem fincados no terreno da economia política, né? Acho que isso é fundamental para qualquer intelectual e pensador que, enfim, se reivindique marxista. Segundo ponto que eu queria destacar é que o Harvey é dono de um texto fluido, né, instigante e sempre didático. Mesmo quando ele está trabalhando com as questões mais intrincadas, teoricamente, ele consegue ser didático e divulgar uma visão, né, do capitalismo que é cara a quem tem críticas ao sistema, quem tem um olhar crítico. O terceiro ponto, que eu acho que digamos, uma característica do trabalho do professor Harvey, é que o olhar do professor Harvey está sempre buscando, assim, feito um periscópio, né? Acompanhar, desdobrar, decifrar o que a gente pode chamar de o caminho do capital, né? O seu movimento sistêmico, é o caminho do capital mesmo, no singular, não é dos capitais, né? É dos capitais também, mas é o caminho do capital no sentido sistêmico, né? Então, portanto, ele está sempre olhando o movimento sistêmico, esse mesmo movimento sistêmico que os doutores da London School of Economics se esqueceram de olhar, né? E por isso não puderam avisar a rainha da Inglaterra com a devida antecedência do tamanho da crise que se avizinhava. Eles disseram isso na resposta que deram à rainha. Bem, então o movimento sistêmico é o objeto do professor Harvey, né? Então, esse movimento é também o tema desse livro que está sendo lançado hoje, né? O professor Harvey diz logo na apresentação que o livro é sobre os fluxos de capital. Os fluxos de capital, eles são, de alguma forma, a vida do sistema, e é preciso acompanhá-los e entendê-los se a gente quiser entender o mundo que nos cerca. Bem, o quinto ponto que eu queria destacar é que a importância do trabalho teórico do professor Harvey fica patente quando a gente percebe o caráter premonitório de alguns trabalhos dele. Eu destaco aqui o livro Limits to Capital, não tem tradução no Brasil, mas foi escrito em 1982, há 30 anos, por exemplo, e ele pôde perceber, tão cedo quanto em 1982, né, a importância de se desenvolver melhor categorias como crédito, finança, capital fictício, renda, etc. E ele pôde perceber isso porque, além do tempo, né, que é, digamos, a dimensão transcendental que é cara aos economistas, né, para a qual os economistas dão primazia, ele pôde olhar para o espaço, né, como geógrafo que é. Não por acaso o professor Harvey nos fala sempre da geografia histórica do capitalismo e não tanto do materialismo histórico. E eu acho que ele não fala só, ele faz essa geografia, né? Vai muito além de uma mera geografia.
Bem, o sexto ponto que eu queria destacar é que o professor Harvey, e já estou encerrando, não é apenas um brilhante intelectual de orientação marxista. Eu diria, talvez o mais brilhante que nós temos hoje. Não é apenas, então, um brilhante intelectual de orientação marxista que se fecha em seu gabinete, né? A sua intelectualidade, ela é claramente militante, a sua preocupação é claramente militante. Ler os livros do professor Harvey sempre tem como resultado acumular munição, né, para a luta política cotidiana. O que fica visível nos termos que ele cunha: a acumulação por despossessão, ou por espoliação, o novo imperialismo, o comunismo do capital. Ele é muito feliz em cunhar determinadas expressões que nos ajudam a lutar politicamente. Bem, mas vocês vieram aqui para ouvir o professor Harvey, não a mim. O que eu fiz e tentei fazer, como disse no início, foi levantar os pontos que me parecem que devem ser destacados, né, da obra desse intelectual singular que é o professor Harvey. Muito obrigada. Só um aviso, a tradução vai ser consequente, né? O professor vai falar algumas frases e depois a nossa tradutora vai fazer a tradução. Vamos nos beneficiar do didatismo do professor Harvey. Professor Harvey, please. Thank you.